Olá, queridos amigos, tenham todos uma ótima tarde. Hoje nós daremos início à pequena série de 5 episódios. É a nossa série 5 Grandes Mensagens. Ao longo de 10 anos, pregando a palavra de Deus, Deus tem nos concedido, nos abençoado, nos agraciado com grandes mensagens. E eu gostaria de compartilhar com você. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje é o primeiro episódio desta série de 5 grandes mensagens. Meu nome é Giovanni Pereira Ventura. Eu tenho um enorme prazer de ter você comigo aqui nessa live. E eu não sei qual horário você vai assistir esse vídeo, mas eu te peço, compartilhe, coloque na sua galeria, coloque mais pessoas, marque vários amigos que precisam, que necessitam de ouvir essa mensagem ou também de ser edificado, ok? A primeira mensagem que nós temos no dia de hoje, dentro desta série de mensagens, destas 5 grandes mensagens que Deus tem me concedido, está no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 18. Eu preguei esta mensagem, tenho pregado esta mensagem sobre o grande chamado de um profeta. É bem conhecido de muitos, se não de todos, sobre a chamada do profeta Isaías. Mas sabendo nós que Deus é soberano, o que está em jogo aqui não é simplesmente apenas a chamada de Isaías, de Jeremias, perdão. Não é apenas a chamada de Jeremias. Trata-se da revelação de um Deus que é todo-poderoso. Trata-se da revelação de um Deus que tem todo o poder, que é soberano. E Deus resolveu então revelar a sua vontade através da vida do profeta Jeremias. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, tudo o que Deus planejou para as nossas vidas passa por esses 3 crivos, ou tem essas 3 qualidades, se é que eu posso dizer dessa forma: boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E agora, lendo aqui o primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias, nós vamos ler da seguinte forma. Jeremias capítulo de número 1, versículo do 1 até ao versículo de número 5. Diz assim: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Agora, no capítulo de número 18 do mesmo livro de Jeremias, diz assim a palavra de Deus, capítulo de número 18, versículo, a partir do versículo de número 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e desce à casa do oleiro, e eis que lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo de número 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, primeiro, nós temos que observar sobre a chamada na vida do profeta Jeremias, é que aprouve a Deus a chamar Jeremias para ser profeta.
E para nós entendermos um pouco mais sobre a história bíblica do profeta Jeremias, nós precisamos entender que o contexto que Jeremias estava vivendo, porque Deus só chama uma pessoa para um determinado propósito e num determinado tempo, senão para cumprir algo específico num tempo específico. Deus simplesmente não escolhe as pessoas sem um plano determinado, ou é pego de surpresa. Podemos ilustrar isso da seguinte forma. Imagine você que uma empresa precisa de um diretor para continuar as suas atividades. Que uma empresa qualquer necessita então deste gerente, desta pessoa, para continuar as suas atividades. O que naturalmente se faz? Se faz uma eleição, se faz uma reunião, ou duas, ou três, ou mais, para então decidir quem é que tem o perfil, quem é que conhece mais da empresa nesse sentido, com este perfil, com estes crivos, para poder então assumir a direção desta empresa. Isso é um exemplo natural dos seres humanos. Com Deus é diferente. Para Deus escolher alguém, Ele não escolhe agora, no dia de hoje, nesse momento. A Bíblia diz que Deus proveu um cordeiro para ser sacrificado, e hoje o cordeiro de Deus é Jesus Cristo, mas Deus já havia provido de um cordeiro. Para quê? Para apagar os nossos pecados e as nossas transgressões. Mas Deus não fez isso a partir do dia que o ser humano nasceu. Ou o primeiro ser humano veio à Terra, no caso que ele mesmo criou, Adão e a sua esposa Eva, sua companheira. Deus já havia provido o cordeiro antes da fundação do mundo. É o que diz a Bíblia. Então Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego em situação emergencial. Deus já tem tudo planejado. E para nós entendermos um pouco mais sobre o chamado de Jeremias, nós temos que entender que Deus é soberano e escolhe quem Ele quer, na hora que quer, para objetivos que Ele mesmo quer. Deus não precisa se consultar com ninguém para fazer as suas decisões ou as suas escolhas. Deus não precisa de consultar nenhum professor, Deus não precisa consultar a ninguém, a pedir orientação para ninguém, para determinar e realizar os teus planos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, Jeremias foi escolhido dentro de um tempo específico e de um espaço específico. A Bíblia diz aqui no começo do capítulo de número 1 de Jeremias, que Jeremias foi escolhido no reinado do rei Josias. E este era então o tempo, reinado do rei Josias. E qual era o espaço? O espaço que Jeremias foi escolhido era exatamente dentro de uma família de tradição sacerdotal. Logo, os seus familiares poderiam ter pensado: nós temos aqui um futuro sacerdote para continuar a tradição. Isto era o que pretendia ou o que pensava a família de Jeremias. Porém, o nosso Deus, sendo soberano, que enxerga além de nós, e a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e os planos de Deus também são bem mais altos do que os nossos, logo isso quer dizer que Deus, Ele enxerga além daquilo que a visão humana enxerga. Louvado seja o nome do Senhor. Deus enxerga os perigos que eu e você não enxergamos. Por isso, cada decisão da nossa vida, nós precisamos colocar aos pés do Senhor, para que Ele então movimente, para que Ele então nos oriente, para que então Ele venha a nos dar orientação. E se aquilo que nós tomarmos como decisão vai então fazer um bem ou vai fazer mal para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus também não escolhe ninguém fora do tempo. Deus não escolhe ninguém para fazer nada que Ele está ordenando fora do tempo. Então, isto é que estava diante do profeta Jeremias. Primeiro, em qual condição, em qual contexto dentro de um reinado do rei Josias. E o espaço
dentro de uma família de tradição sacerdotal. Talvez para os familiares de Jeremias, eles teriam mais um sacerdote para continuar a linhagem tradicional. Mas para Deus não. Para Deus, Jeremias seria um profeta para realizar algo tremendo da parte do Senhor, para realizar, fazer parte do grande plano de Deus naquele tempo, em nome de Jesus. Como Deus ele é soberano, ele também pode contrariar a vontade humana. Por isso, se nós olharmos hoje uma pessoa que talvez não tenha uma condição financeira boa, talvez ela não tenha uma influência, uma boa influência na sociedade, Deus a escolhe. Talvez ela não faça ainda parte de nenhuma igreja ou de nenhuma religião, ela não é adepta ainda de nenhuma religião ou não se converteu a Jesus Cristo. Olha o que você está dizendo, Giovanni. Sim, eu tenho consciência daquilo que estou dizendo, porque a Bíblia diz isso. Deus não faz acepção de pessoas. Óbvio que, a partir do momento em que Deus chamou uma pessoa, ele vai começar a trabalhar no coração dessa pessoa e essa pessoa vai ser lapidada a ponto de chegar no tempo específico, na hora específica, no espaço específico para realizar algo da parte do Senhor. Você sabia que Deus tem planos para todos nós na face da Terra? Sim, nós já ultrapassamos os 8 bilhões de habitantes no planeta Terra e Deus nos conhece cada um pelo nome, pelo DNA. Deus conhece a todos nós. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o chamado de Deus na sua vida, comece a pensar, comece a pedir a Deus para que se revele para você, para que Ele então venha trazer o próprio Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e assim então o plano de Deus estará sendo executado, realizado na sua vida e através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando então a Bíblia diz que veio a palavra na vida ou até Jeremias, não foi Jeremias que foi até Deus, foi Deus que foi até Jeremias. Não é simplesmente eu querer ir até Deus. Importa que Deus quer se revelar. E a palavra de Deus diz que Ele quer se revelar para todos nós. Mas dentro desse contexto, o que nós podemos entender é que nenhum homem ainda teria condições de se chegar a Deus se o seu coração antes ter se quebrantado diante de Deus, se ele aceitar a palavra de Deus, a ordenança de Deus e a vontade de Deus. Hoje, no contexto que nós vivemos, diferentemente do Antigo Testamento, do passado, de muitos anos atrás, de mais de 2000 anos atrás, para se chegar até Deus, só o sacerdote poderia. E de que forma? Sacrificando as ovelhas, sacrificando um cordeiro, na verdade, para que então, queimando aquele cordeiro, a fumaça subia simbolicamente, Deus se agradava e aí então os pecados eram perdoados. Então, isso no contexto do Antigo Testamento. E hoje, na dispensação da graça de Deus, que é o tempo ao qual nós estamos vivendo, nós podemos adentrar e chegar na presença de Deus através das orações, através do jejum. E a Igreja de Cristo, ela tem este privilégio, da qual muitos homens que ainda não converteram o seu coração a Deus, não têm. Talvez você possa conhecer pessoas que fazem orações, fazem petições, mas se o seu coração não estiver voltado para Deus, convertido a Deus, Deus vai ouvir, porque Ele ouve todas as orações e com a sua onisciência, Ele vai ouvir e sabe de tudo que acontece na vida, na face da terra, e até no universo, fora do universo. Porém, o problema nem tanto está em fazer a oração e ela subir. O problema talvez esteja na oração descer, melhor dizendo, no atendimento desta petição descer. Lembra do profeta Daniel? Há 21 dias ele já tinha se colocado diante de Deus para orar. Mas
Houve batalha no céu, a Bíblia diz isso em Daniel capítulo 6. Houve batalha no céu. O mundo espiritual estava em guerra. Deus ouviu desde o primeiro dia em que Daniel pôs-se a orar. Mas houve batalha no mundo espiritual. As hostes celestiais estavam guerreando contra o mal para que a vitória de Daniel chegasse. E o que aconteceu? Os demônios no mundo espiritual estavam barrando a vitória de Daniel. Quando Deus mandou Miguel, e aquela guerra foi vencida, porque Deus sempre vence. O bem sempre vence o mal. Então, o problema não está em fazer a oração e ela subir, porque Deus nos ouve. O problema está na petição, na ajuda, no alívio descer. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração de todos nós. Deus sabe se nós queremos apenas estar livres de alguma coisa que está nos perturbando ou se realmente estamos pedindo porque estamos com dependência de Deus. Nós não podemos depender de Deus simplesmente para resolver os nossos problemas. Não. Tudo aquilo que Deus fizer para nós, porque Ele faz para os justos e para os ímpios. Deus manda o sol para o bom e manda o sol para o ímpio. Deus manda a chuva para o bom e manda a chuva para o ímpio. Isso já são bênçãos de Deus. Bênção para a agricultura, o sol também para a agricultura, para secar suas roupas no varal, coisas corriqueiras, que às vezes a gente não percebe, mas Deus está cuidando de tudo, provendo tudo para nós. Mas nós não podemos simplesmente pedir a Deus coisas, simplesmente fazer uma lista de pedidos e entregar para Ele e esperar que Ele atenda. Nós temos que fazer tudo baseado na sua própria palavra, que a sua vontade seja boa, perfeita e agradável, ainda que me desagrade. E agora voltando para o texto de Jeremias, capítulo de número 1. Então não foi o profeta que foi até Deus, e sim Deus mandou a sua palavra para o profeta. E aí a palavra de Deus diz da seguinte forma: veio a palavra de Deus, que é aquele que chama. E Deus disse para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Olha que tremendo. E às nações te dei por profeta. Essa revelação, ela é tremenda. Sabe por quê? Existe um grupo na nossa sociedade que quer barrar a gestação em determinados dias ou meses e dizer que ali não é uma vida. Mas a própria palavra de Deus está dizendo que antes que Jeremias fosse formado, antes que os pais de Jeremias concebessem Jeremias através de uma relação sexual, Deus já conhecia Jeremias. E mais, Deus já tinha dado Jeremias às nações, para profetizar às nações. Olha como é profundo o conhecimento de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Jeremias ainda não era nem um feto. E Deus já conhecia a história de Jeremias. Meu amigo e minha amiga, você não é um acidente biológico. Você não é um acidente dos seus pais. Não. Ainda que de forma terrível, como diz a própria Bíblia, nós fomos formados, Deus já nos conhece, Deus conhece cada célula do nosso corpo. Portanto, tudo que acontece com você, Deus tem ciência. Tudo que acontece de bem com você, ou de mal também, Deus conhece. Deus conhece. Deus não está isolado, embora Ele esteja no alto e sublime trono, mas Ele não está isolado de ver o nosso sofrimento, as nossas infelicidades, as nossas frustrações e ficar quieto sem fazer nada. Muito pelo contrário. Desde a criação da humanidade em Gênesis, capítulo de número 1, desde a concepção do homem, Deus tem maior interesse em revelar-se, em comungar-se e relacionar-se com o ser humano. Portanto, não cabe aqui dizer que Deus não gosta de mim, Deus se esqueceu de mim, ou que Deus virou as costas para mim. Não existe isso, não cabe. Porque antes mesmo de Deus fazer Jeremias, Deus já conhecia Jeremias. Olha que tremendo. Então, só
Só posso dizer da seguinte forma. A Bíblia está dizendo aqui que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísses da madre, antes de Jeremias nascer, antes de ter o parto da mãe de Jeremias. Deus já conhecia Jeremias, já tinha dado Jeremias para as nações, para profetizar sobre as nações. Isso é tremendo, tremendo. Isso é maravilhoso demais. Agora no capítulo de número 18, vamos lá. Jeremias então já é chamado, Jeremias já é profeta, já está profetizando. E uma das coisas aqui tremendas que a Bíblia diz, está no capítulo de número 18, também no versículo de número 5 diz, então veio a minha palavra do Senhor dizendo, versículo de número 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E Jeremias desceu à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como nós lemos aqui no começo. Então, a palavra veio ao profeta novamente para atender, para fazer um trabalho específico para o Senhor. Específico. E quando Deus chama Jeremias, a Jeremias, Deus direciona uma palavra para Jeremias, para que Jeremias pudesse entender o que Deus queria que ele fizesse. Deus diz para Jeremias, desce à casa do oleiro. A primeira lição aqui, quando Deus nos chama para algo, todas as nossas convicções, todas, tudo que nós aprendemos culturalmente falando, até no seio familiar, nós temos que pôr no crivo da palavra de Deus. Por quê? Quando Deus chama Jeremias, ele diz, desce. Isso aqui, essa palavrinha descer, não está aqui de forma isolada no texto. Esse descer quer dizer desprender. Esse descer quer dizer desprender de tudo aquilo que eu sou, de todos os títulos, de todas as menções que eu tenho na face da terra, para então entrar na esfera espiritual, para então entrar na esfera de Deus, para aprender da sua palavra e atender, obviamente, o seu pedido. Jeremias desce à casa do oleiro e Deus está calado. Deus apenas diz para Jeremias, desce à casa do oleiro e observa aquilo que só lá eu vou te falar. Só lá. Só lá na casa do oleiro. Jeremias desce e começa a observar a obra de um oleiro. E o que o oleiro faz? O oleiro trabalha no barro. Um material que até então é pisado pelos homens. Jeremias traz então uma tipologia daquilo que Deus faz comigo e com você quando nós abrimos o nosso coração e recebemos Jesus como o nosso Senhor e nosso Salvador. Ele pega aquilo que não presta para a sociedade, aquilo que a sociedade rejeita. Lembra no começo da nossa conversa, dessa mensagem, que eu disse? Deus pega uma pessoa descredibilizada pela sociedade. Deus pega uma pessoa que não tem influência nenhuma na sociedade e a transforma, aleluia, através desse complexo e maravilhoso processo de purificação, de moldagem. Barro. Deus simplesmente pega um barro e transforma num vaso que vai ornamentar uma casa, que vai ornamentar um prédio, que vai ornamentar um escritório. Não é simplesmente ornamentar, porque daqui a pouco você vai entender por que Deus faz isso. Jeremias está observando o que o oleiro está fazendo.
com a sua obra-prima. E aí acontece algo. Eis que o vaso se quebra na mão do oleiro. Observe bem. Quem quebrou o vaso? O oleiro ou o próprio vaso? O texto diz que eis que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que colocou ou empregou muita força para que o vaso se quebrasse. Não. Ou usou uma outra substância para que o vaso se quebrasse. Não. O texto está dizendo que o próprio vaso se quebrou na mão do oleiro. E o oleiro aqui nós podemos compará-lo ao nosso Deus, que está sempre moldando a nossa vida, que está sempre trabalhando na nossa vida, que está sempre fazendo coisas tremendas na nossa vida. E tem momentos que nós simplesmente não queremos que Deus faça aquilo na nossa vida. É o vaso que se quebra. Nós estamos na mão do oleiro. Nós não queremos ficar na mão do oleiro. Por isso, a Bíblia diz que eu sou o Senhor e sem mim nada podeis fazer. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Nós podemos tentar ser o que quiser e até ser bem sucedido, porém tem data limitada, tem data de validade. É melhor fazer as coisas com Deus, é melhor fazer aliança com Deus, é melhor colocar os nossos planos diante de Deus e todos os nossos planos serão bem-sucedidos. Porque boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Aconteceu isso com o vaso. O vaso se quebrou na mão do oleiro. E o que o oleiro faz então? Joga fora? Esta matéria-prima, que ainda que seja desvalorizada, ainda que seja pisada pelos homens, ou ainda que fora pisada pelos homens, Deus a joga fora? Deus a descarta? Não. Ele refaz de novo. Ele não emenda. Já que está quebrado, ele faz de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Vaso não nasce vaso. Vaso não nasce vaso. Vaso nasce barro. E o barro é moldado pelo oleiro. Quando Jeremias está observando esta cena, Deus está dizendo para Jeremias, lá no versículo de número 5, veio a palavra de Deus, aí Deus resolve falar com Jeremias. E diz assim, não poderei fazer eu de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, ainda sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Era um decreto para Israel, era uma decisão de Deus para Israel. A situação espiritual de Israel, se nós formos aplicar hoje, nos dias de hoje, está tão igual ou pior. A situação da humanidade, a situação da sociedade sem Deus, que não teme a Deus, que não obedece a Deus, que não conhece a Deus. E Deus estava dizendo para Jeremias, eu posso pegar e transformar este barro que não vale nada num vaso de honra. Aleluia! A palavra de Deus está dizendo, eu posso pegar esta pessoa que está sendo achincalhada, eu posso pegar esta pessoa que está sendo desvalorizada pela sociedade e transformá-la num vaso de honra nas minhas mãos. Escute, sem estar nas mãos de Deus, nós não passamos de barro, pó. Mas só somos alguma coisa porque nós estamos nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus? Se você estiver nas mãos de Deus, você tem muito valor. Você é como um vaso valioso nas mãos de Deus. Porque quando nós somos moldados por Deus, Deus começa então a adornar este vaso. E Deus coloca então os seus dons espirituais, as habilidades que nós temos para servi-lo e para glorificá-lo. É disso que está tratando o texto. Um vaso sem Deus é apenas um barro.
e só serve para ser pisado pelos homens. Repense a sua vida. Será que vale a pena continuar vivendo como você está vivendo? Você ainda não se cansou de ser pisado pelos homens? E mais, a troco de nada. Porque não é porque nós estamos dentro do Evangelho, servindo a Deus, e Ele é o nosso Senhor, que nós não somos ridicularizados, que nós não somos achincalhados, que nós não somos, muitas vezes, mal interpretados como cristãos. Não, não, não. Mas hoje, dentro do Evangelho, dentro e debaixo das potentes mãos do Senhor, nós sabemos por quê. Porque quando uma pessoa está achincalhando um cristão, está deixando de ouvir a palavra de Deus pela vida de um cristão, ela não está levantando contra o próprio cristão. Ela está se levantando contra Deus, rejeitando a mensagem de Deus, rejeitando a palavra de Deus, porém, rejeitando o reino de Deus na vida dela. Rejeitando o plano de Deus para trabalhar na vida dela. Pare de sofrer a troco de nada. Seja como um vaso nas mãos do oleiro. E depois de ser vaso, você pode até ter se transformado num vaso. Deus me transformou num vaso. Mas não se esqueça de onde Deus te tirou. Você ainda é barro na sua essência. Só estamos adornados por Deus porque Ele nos ama. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele nos amou primeiro. Por que a palavra de Deus veio a Jeremias e não Jeremias que veio até Deus? Ou a sua palavra, e não dá para dissociar a palavra de Deus com Deus. Deus e a sua palavra são a mesma coisa. É porque, de modo natural, nós não queremos isso. De modo natural, não. Mas como a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro, Ele então colocou dentro de nós algo que nos assemelha a Ele. E só pode ser valorizado este vaso se nós tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se você ainda não tem, clame a Deus. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, hoje, não apenas para Ele resolver os seus problemas, porque Ele vai te dar orientação para que você resolva. E Ele vai operar na esfera espiritual, na esfera sobrenatural. Aquilo que vier às suas mãos, obviamente, Deus vai te dar condições de resolver. Mas o que for milagre, para o nome dele ser glorificado, aí sim, Ele vai operar de maneira sobrenatural. Eu quero orar pela sua vida. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor agora. Procure uma igreja evangélica. E lá, procure o pastor, procure um líder, procure o diácono. E diga, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Não é para uma religião, ou então para o nome de uma igreja. É importante, mas não é tudo. Você tem que reconhecer que Jesus é o seu Senhor e você precisa dele. Não é Ele que precisa de nós. Nós ainda somos barro. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai amado, eu louvo o teu santo nome, Jesus. E eu sei, meu Deus, que a vida de muitas pessoas serão edificadas. Eu sei que o Senhor tem propósito em tudo aquilo que o Senhor faz, ó Pai. Eu te louvo, te agradeço por este projeto. Te agradeço, meu Deus, que tudo tenha sido feito para a obra e para a glorificação do nome do Senhor. Pai amado, eu oro pela vida desta pessoa que está entregando a sua vida agora em tuas mãos. Aceitando o seu senhorio, Pai. Nós não podemos nos salvar, Pai, mas o teu sacrifício na cruz do Calvário está sendo validado agora, através dessa decisão que esta pessoa está tomando. Cuida do coração dela, ajuda ela a caminhar, Senhor, até a tua vinda, no nome de Jesus Cristo. Repreenda, Senhor, todo o engano, toda a cegueira espiritual, Pai. Na autoridade do teu nome nós oramos. E desde já te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração.
Eu entrego a vida dessas pessoas em tuas mãos e este projeto em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse foi o primeiro episódio da série 5 Grandes Mensagens. Espero que Deus tenha edificado a sua vida através desta palavra. Em breve nós voltaremos com o nosso segundo episódio da série As 5 Grandes Mensagens. Eu te agradeço por estar aqui assistindo. Compartilhe, curta e envie para os seus amigos, para a sua família, para aqueles que já conhecem a Jesus e para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Forte abraço a você, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.